Boa noite. Então, dando prosseguimento às nossas aulas, nós vamos resolver pelo menos umas 2 aulas com resolução de pórticos, tá? Mais exercícios de pórtico. Então, esses 2 que eu vou fazer hoje são os 2 da nossa lista 3. Alguns alunos falaram que o som às vezes está meio baixo, então eu vou me aproximar do celular, então vocês não vão me ver aqui na tela, tá bom? Vou falando aqui mais perto do celular para o som ficar mais alto. Esse aqui era o exercício 1 da lista 3. Eu coloquei valores de x e y aleatórios, tá? Então, eu considerei uma carga concentrada de 10 aqui e outra de 20 aqui. Muito provavelmente ninguém tem esses valores, mas são os valores com que eu resolvi, vocês só têm que adaptar os valores de vocês. Bom, então aqui eu já marquei as reações de apoio. O apoio fixo tem 2, V1 e H1. Eu já coloquei no sentido correto, então todas as minhas reações aqui vão dar positivas. E aqui é um apoio imóvel, então eu só vou ter o V2. Já concentrei os carregamentos distribuídos, 15 em 6 metros, dá uma de 90 aqui no meio. E 10 em 3 metros, dá uma de 30 aqui no meio. E aí a gente começa. Passou o cachorro aqui, perdão. Somatória das forças em X. Eu tenho o 90 positivo, o H1 negativo e o 50 negativo. Somo tudo e acho o valor de H1 igual a 40. Somatória das forças em Y. Tudo que sobe é igual a tudo que desce. Subindo eu tenho V1 e V2, descendo eu tenho 10, o 20 e o 30. Somatória igual a 60. Somatória de momentos em torno do ponto 1. Vamos pegar todas as forças e analisar a tendência de rotação delas em torno do ponto 1. H1 e V1 passam pelo ponto, não vão gerar momento. Então, 90 vezes 3 metros, girando no sentido horário, tá aqui. 10 vezes 1,5 metro, girando no sentido horário, tá aqui. 20 vezes 3 metros, girando no sentido horário, tá aqui. 30 vezes 1,5 mais 3, 4,5, também girando no sentido horário positivo. 50, que é essa daqui, vezes a distância de 3, girando no sentido anti-horário, negativo, menos 50 vezes 3. Agora, o cachorro vai e depois o cachorro volta, né? Bom, e faltou aqui o V2, né? V2 vezes a distância de 6, negativo também, porque está girando no sentido anti-horário. Resolve essa equação, acha V2 igual a 55, substitui V2 aqui, encontra V1 igual a 5. Fechou. Então, agora vamos começar a fazer os diagramas. Não tem força normal atuando ao longo do comprimento da barra, nenhuma dessas forças aqui são forças normais para essas barras onde elas estão sendo aplicadas. Então, a normal vai ser constante ao longo de todo o comprimento, isso significa que eu posso cortar em qualquer lugar, olhar para um lado para o outro, que eu vou encontrar o valor do esforço normal que está solicitando a barra em que eu estou cortando. Então, se eu cortar essa barra, é mais fácil olhar para baixo. Quando eu olho para baixo, a única força normal para essa barra é o V1. V1 está entrando na barra, então é uma compressão de 5, tá aqui, compressão de 5. Essa barra horizontal, se eu cortar, eu posso olhar para a direita ou para a esquerda. Força normal para a barra horizontal é força horizontal também. Se eu cortar para a direita, eu só tenho o 50, que em relação ao corte está entrando na barra, compressão de 50. Se cortou e olhou para a direita, tem que somar o 90 e o H1, vai dar a mesma coisa. Terceira barra, vou cortar aqui, posso olhar para cima e posso olhar para baixo. Força normal para essa barra vertical é força também vertical. Mais fácil olhar para baixo, só tenho a vertical V2, que está entrando em relação ao corte. Quando eu olho o V2 está entrando na barra, também compressão com o valor de V2, que é 55, está aqui, compressão de 55. Agora, vamos para as forças cortantes. Então, começo aqui e já de cara eu encontro uma cortante, que esse H1 é cortante para essa barra, e ele está para o lado esquerdo. Então, eu venho e coloco o valor do H1 para a esquerda, 40. Conforme eu vou subindo, eu encontro um carregamento distribuído para a direita, de 15 por metro. Em 6 metros, ele resulta em 90. Então, eu saio do 40 e vou andando, chego em 90 aqui embaixo, aqui em cima, perdão. 40 menos 90, 50. Chego em 50 aqui do lado de dentro. Encerra essa barra. Vamos começar uma nova barra. Para começar essa barra aqui, eu venho e faço um cortezinho bem nessa pontinha. E olho, agora a cortante não pode olhar para qualquer lado, tem que olhar sempre para o início da barra, tá? Então, quando eu corto e olho para baixo,
eu tenho que procurar forças entre tudo isso aqui que vocês estão vendo. Eu tenho que achar força cortante para essa barra. Força cortante para essa barra é força vertical. A única vertical que eu tenho atuando aqui, ó, entre o H1, a distribuída e o V1, a única vertical é o V1. Então, é ele que eu tenho que aplicar nessa barra. V1 vale 5, então eu venho aqui e subo 5. Tá aqui. Daqui até aqui eu não tenho nada, então esse 5 vem constante. Chegando aqui eu tenho 10 pontual para baixo. Eu aplico esse 10, se eu estou no 5, eu desço 10, eu chego no menos 5. Daqui até aqui eu não tenho nada, esse menos 5 vem constante. Aí ele encontra um 20 e desce 20, chega no 25. Aí ele tem uma distribuída de 10 por metro em 3 metros, que resulta em 30, só que distribuído. Se eu estou no 25, eu desço 30, eu chego no 55. E aqui o que fecha no diagrama é esse V2 para cima. Encerrou. Para começar a terceira barra, faço um corte aqui e olho tudo para a esquerda, tá? Olhando agora gráfico de cortante para essa barra, força cortante para uma barra vertical é força horizontal. Então, eu tenho que prestar atenção somente nas forças que estão à esquerda do corte e que são horizontais, ou seja, o 90 e o H1. Quando eu somo essas duas, essa resultante dá 50. Então, eu começo o meu diagrama com 50 para a direita, que é a resultante de tudo que ficou à esquerda desse corte inicial. Daqui até aqui eu não tenho nada, então esse 50 vem constante. Chegando aqui eu tenho 50 para a esquerda, fechou o diagrama. Aí eu calculei as áreas. Gente, quando vocês me entregarem um exercício, ele tem que estar todo detalhado, tá? Então, quando nas próximas atividades que vocês me entregarem, vocês vão fazer exatamente como eu faço aqui. Eu represento os valores dos comprimentos. Vocês saem do diagrama de cortante, fazem o diagrama de momento, sem me indicar uma área, nos exercícios que vocês me entregaram, vocês não me indicaram uma área, as medidas que foram utilizadas. Então, para os próximos exercícios eu vou especificar bem isso. Eu quero todos os cálculos parciais representados nos desenhos, tá bom? Bom, então vamos lá. Calculei essas áreas. Para achar a área desse triângulo, eu peguei a cortante de 40 e dividi pelo carregamento distribuído de 15 e achei essa distância de 2,67. Fiz a mesma coisa para esse triângulo. Peguei os 50 aqui, dividi por 15 e achei esse 3,33. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, 40 vezes 2,67 dividido por 2, 53,33. A mesma coisa eu fiz para esse triângulo, a área de 83,33. Dois retângulos, altura vezes a base, 5 vezes 1,5, 7,5, 5 vezes 1,5, 7,5. Área do trapézio, base maior, 55, mais base menor, 25, vezes a altura do trapézio, que são 3 metros, dividido por 2, dá uma área de 120. Esse retângulo tem uma área de 50 por 3 metros, 150. Então, vamos lá. Começo do zero, por quê? Porque não tem momento puro aplicado aqui. Cortante positiva traciona a fibra de baixo. Só um minutinho, vocês percebam que eu passei algumas linhas auxiliares aqui, que eram as linhas que me baseiam esse momento máximo que está aqui, aqui aonde a cortante se anulou, tá? Que eu vou ter um pico também de máximo aqui. E depois aqui aonde o diagrama de cortante zerou, passei outra linha auxiliar. Então, vamos lá. Cortante positiva traciona a fibra de baixo. Saio do zero, eu venho para baixo, o valor da área que é 53, está aqui. Cortante negativa começa a tracionar a fibra de cima, eu encaminho meu gráfico para cima. O valor da área que é 83. Estou no 53, subo 83, chego no 30. Como aqui eu tenho um nó com duas barras e não tenho momento puro aplicado, eu posso transportar o momento de 30 daqui para cá, tá? Simplesmente transporta. Se tem 30 do lado de fora, transporta 30 para o lado de dentro. Ah, mas e se eu não quiser transportar? Como é que eu faço esse cálculo? Então, vamos lá. É aquele corte que eu falo para vocês, né? Se você não quer transportar, você vem aqui, aonde, bem no início dessa barra, bem aqui, ó, um infinitésimo depois do nó, e olha para a esquerda, calcula o momento que todas as forças que estão para a esquerda, ou para a direita também, né? No caso do momento, vocês podem olhar para o lado que vocês quiserem. Então, o que eu tenho é isso aqui, ó, 90, 40 e o V1 que é 5, tá? Como essa distância aqui é infinitesimal, essa força de 5 não vai gerar momento aqui no corte. Eu vou ter o 90
Então, vamos representar esses momentos aqui. O 90 vezes 3 metros, 90 vezes 3 metros, girando no sentido anti-horário, que dá 180, né? Desculpa. 90 vezes, 3 metros, dá 270, perdão, tá? 270, né? 180 vezes 3 metros. E depois vocês têm o H1, que é de 40, vezes, ó, H1 está aqui, vezes a distância de 6 metros. Então, H1 vale 40 vezes a distância de 6, 240. Agora, girando no sentido horário. Oi, desculpa, deu uma panezinha aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui, então eu tenho 40 vezes os 6 metros, girando no sentido horário 240. Então, essa resultante aqui, 270 horário com 240 anti-horário, dá uma resultante de 30 horário, certo? 30 horários, se vocês pegarem uma régua e aplicarem esse momento horário, vocês vão ver que a régua vai se deformar dessa maneira, tração na fibra de cima, 30 em cima, que é exatamente esse 30 em cima que a gente tem, tá? Representei aqui. Poderia simplesmente transportar o 30 daqui para cá. E agora a vida que segue, continua trabalhando com as áreas. Cortante positiva traciona embaixo, eu vou descer o valor da área que é 7,5, eu estou no 30, desço 7,5, chego no 22,5. Cortante negativa começa a tracionar em cima, então eu começo a encaminhar meu gráfico para cima. O valor da área que é 7,5, eu estou no 22,5, subo 7,5, volto para 30. Cortante continua negativa, continua tracionando em cima, eu continuo subindo. O valor da área que é 120. Eu estou no 30, subo 120, vou chegar aqui no 150. Pelo mesmo motivo, nó composto por 2 barras, não tem um momento puro, eu posso transportar esse momento daqui para cá. Então, saio do 150 para cá e chego em 150 aqui. Cortante positiva traciona a fibra de baixo, eu vou descer o valor da área que é 150. Eu estou no 150, eu desço 150, eu chego no zero. Prestem atenção, vocês chegam no zero aqui, ó, na metade dessa barra, tá? É aqui que você chega no zero. Depois, você não tem cortante, o seu momento não se altera, ele vai em zero até o final. Se vocês quisessem fazer o valor desse momento aqui, sem fazer o transporte do momento de cima, era a mesma coisa, corta, e nesse caso aqui é mais fácil cortar e olhar para baixo, né? Porque vocês vão ter menos força. Então, quando vocês cortam aqui e olham para baixo, vocês têm o V1 aqui, perdão, o V2 aqui e o 50 aqui, tá? Esse V2 não gera momento no corte, o 50 vai gerar um momento de 50 vezes 3, 150 girando no horário. Então, você vem aqui e aplica um momento horário de 150, que é o 50 vezes 3. Isso aqui traciona a fibra da direita, então 150 para a direita. Esse eu acho que vocês tiveram menos dúvidas, acho que as dúvidas maiores estão no próximo exercício que a gente vai fazer em seguida, tá? Bom, vamos lá. Esse é o segundo exercício da lista 3 de vocês, tá? Considerei valores arbitrários, x valendo 10 e o y aqui valendo 20. Bom, marquei as reações de apoio fixo, reação horizontal e vertical, apoio móvel, só reação vertical. Já peguei esse carregamento distribuído de 10, atuando em 9 metros, e concentrei no meio dos 9 metros, deu uma de 90, e começo a aplicar as equações de equilíbrio. H1 menos 20 igual a 0, V1 mais V2, tudo que sobe é igual a tudo que desce, que é o 100, e 10 mais o 90. Somatória de momentos em torno do ponto 1. Eu tenho 10 vezes 3 metros, essas duas forças não geram momento, né? Girando positivo, horário. Aí eu tenho 90, que está na metade dos 9 metros, então ela está a 4,5 metros do ponto 1.
90 vezes 4,5 também girando no horário. Depois eu tenho esse 20 vezes essa distância aqui, ó, que é uma distância de 4,5, girando no sentido anti-horário, 20 vezes 4,5. Tá, menos o 30, que é o momento que está aqui, foi dado um momento puro, não é multiplicado por distância nenhuma. E por fim o V2 vezes a distância de 8 metros, girando no sentido anti-horário. Resolva essa equação, acho que V2 é 39,375. Geralmente eu trabalho com duas casas, mas quando o número dá exatamente 3 casas, eu acabo deixando as 3. Substituo V2 na somatória das forças verticais e acho que V1 é 60,625. Beleza, vamos começar com os diagramas. Eu passei o diagrama de normal aqui para o lado direito, tá? Normal, cortante, momento. Não indiquei, mas são esses os 3 diagramas. Então vamos lá. Cortei essa barra, olhei para baixo, que é onde eu tenho menos carregamento. Encontro duas forças, normal para essa barra é só o V1 entrando na barra com pressão de 60, tá aqui. Cortei essa barra aqui, posso olhar para o lado que eu quiser. Para qualquer um dos dois lados, quando eu olho, eu sempre vou me deparar com uma carga de 20, entrando na barra em relação ao corte. Se eu olhar para cá, H1 está entrando. Se eu olhar para cá, 20 está entrando. Com pressão de 20. Nesse pedaço de barra aqui, viu, gente? Nesse pedacinho de barra, cortei, olhei para cá, cortei, olhei para cá. No balanço, eu tenho que fazer outro corte. Quando eu corto no balanço, se eu olhar para a esquerda, eu não tenho nada. Se eu olhar para a direita, eu tenho essas duas aqui que se anulam, ou seja, zero do mesmo jeito. Então, no balanço, a normal é nula. A última barra, corto, vou olhar para baixo, onde eu tenho menos carregamento. A única cortante é o V2, perdão, a única normal é o V2. O V2 está entrando na barra em relação ao corte, compressão de V2, compressão de 39,375. Cortante. Começo a cortante aqui com H1 para a direita. H1 vale 20. Então, 20 para a direita. Não tenho nada, esse 20 vem constante até lá em cima. Encerrou, acabou, gente. Agora eu faço um cortezinho aqui, um infinitésimo depois do nó e olho sempre para o início da barra. O que eu enxergo? O momento, que não é cortante, o H1, que não é cortante para essa barra, e o V1, que em relação a essa barra vertical é cortante. Então, vamos aplicar o valor do V1 aqui. V1 é 60, aqui 60 para cima. Daqui até aqui eu tenho uma distribuída de 10 em 3 metros, distribuída para baixo. 10 vezes 3, 30. Estou no 60, desço 30, chego no 30, meio de 5. Aqui eu tenho uma pontual de 10, estou no 30, desço 10, chego no 20, meio de 5. Daqui até aqui eu tenho 5 metros de uma distribuída de 10, que me dá 50. Eu estou no 20, eu desço 50, eu chego no 29,375. Aqui eu tenho V2 para cima, V2 é 39,375. Então, se eu estou no 29, eu subo 39, eu zero e chego no 10. Então, eu continuo aqui em cima no 10, que é o valor que eu vou continuar para aplicar minha distributiva de 10 vezes 1, que vai dar 10 para baixo, e aí meu diagrama zero. Muito bem. Para começar esse gráfico de cortante, corta aqui no início e olha tudo que ficou para trás. Cortante em relação a essa barra são forças horizontais. Para trás desse corte, a única horizontal que vocês têm é o H1 para a direita. Então, vou aplicar o valor do H1 para a direita, 20 para a direita. Vou descendo, a 2,5 metros eu encontro uma de 20 para a esquerda, quando o meu diagrama fecha e esse pedaço aqui vem zerado. Vamos indicar o zero aqui. Muito bem. Calculei essas áreas. Área do retângulo, 20 vezes a altura de 7, 140. Área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, 136, 875 ou 88, tanto faz. Esse triângulozinho pequenininho aqui, tem que achar essa base aqui. Como é que acha essa base? É o 20, 625, dividido pelo carregamento distribuído. 20 é cortante. Tá aqui. Dividido pelo carregamento distribuído, que é 10. Então, esse pedacinho aqui vale 2,0625. Aí, calcula a área. Altura vezes base dividido por 2. Tá aqui, 21, 27. Para esse triângulo maior, a mesma coisa. Pega essa altura, divide por esse carregamento, acha essa base. Vai dar 2,9375.
vezes o 29 dividido por 2 dá uma área de 43,14. Triângulo, altura vezes a base dividido por 2, 10 vezes 1 dividido por 2, 5. A área desse retângulo é 20 vezes esse comprimento aqui, que é 2,5, dá uma área de 50. Então, vamos lá. Começo do zero, porque não tem momento atuando aqui na extremidade. Cortante negativa traciona a fibra de cima, eu vou subir o valor da área, que é 140. Estou no zero, subo 140, chego no 140. Posso transportar o 140 para cá? Não, não posso. Por quê? Porque embora eu tenha 2 nós nessa barra, eu tenho um momento puro aplicado nessa barra. Então, a diferença entre os dois momentos tem que ser exatamente esse momento de 30. Então, não é 140 do lado de cá. Nesse caso, vai ser 140 mais 30, mas não necessariamente, tá? Nesse caso, sim, mas não é que sempre que vocês vão somar o valor do momento que você tem aqui com o momento que está aplicado. Em algumas situações, você tem que tirar um do outro. Nesse caso, a gente vai somar porque os dois estão girando para o mesmo lado, ó. Se vocês olharem esse H1 aqui, ó, o V1 está aplicado aqui. Nós estamos cortando um infinitésimo depois do nó, esse valor de V1 vezes um infinitésimo é zero. Então, quem vai gerar momento aqui é o H1. H1 vezes 7, que dá 140, tá? Girando no sentido anti-horário. Então, você já tinha um momento aqui, ó. Onde que eu fiz esse corte aqui? Ah, não fiz o corte aqui, mas tá. 20 vezes 7, tá aqui, 20 vezes 7, 140, fiz aqui nesse pedacinho. Então, eu peguei aqui esse H1 que é de 20, vezes a distância de 7, dá um momento de 20 vezes 7 no anti-horário. E esse 30 também é anti-horário, por isso que eu somei os dois, porque os dois são anti-horário. Essa resultante é 170, então eu começo o meu diagrama com 170, tá? Tracionando a fibra de cima, porque esse momento faz isso aqui com a barra, traciona a fibra de cima. Bom, marcou esse 170, gente? Agora começa a trabalhar por área de novo. Cortante positiva, traciona a fibra de baixo, eu vou descer o valor da área, que é 136,875 ou 88, tanto faz. Então, eu estou no 170, eu desço 133,875, eu vou chegar no 33, aqui já comecei a arredondar para as duas casas, 33,13. Cortante continua sendo positivo, eu continuo descendo o valor dessa área, que é 21 e 27. Eu estou no 33, eu desço 21, eu chego no 11, tá? 11,86. Cortante passou a ser negativo, eu começo a subir o valor da área, que é 43,14. Eu estou no 11,86, eu subo 43,14, eu chego no 55. Parou aqui. Vamos lá. Para eu começar o balanço, eu faço um corte aqui no balanço e olho para o lado onde eu tenho menos carga. Então, vamos cortar e olhar para a direita. Tá aqui o corte do balanço, ó. Quando eu corto e olho para a direita, eu tenho esse 10 vezes a distância de 1 metro, que vai dar 10 bem aqui na metade. Qual é o momento que esse 10 causa no corte? 10 vezes a distância, que é meio, 5. Tracionando que fibra? A de cima. Então, esse momento de 5 aqui tem que ser marcado para cima. Depois que vocês marcam esse 5 para cima, é só trabalhar com a área. Cortante positiva, traciona a fibra de baixo. Vocês vão descer o valor da área, que é 5. Você está no 5, desce 5, você chega no 0. Acabou. Agora vamos começar a última barra. Faça um corte aqui. Pode olhar para o lado que quiser. Prefiro olhar para baixo, onde eu tenho menos carregamento. Quando eu corto e olho para baixo, o que eu tenho? O V2 e o 20. O V2 não gera momento nessa barra. O 20 sim. Qual é o momento que ele gera? Tá aqui, 20 vezes a distância de 2,5, que dá 50. Deforma a barra nesse sentido, traciona a fibra de baixo. Então, esse 50, traciona a fibra de fora. Então, esse 50 tem que ser marcado para o lado de fora. Cortante positiva, traciona a fibra de baixo ou fibra de dentro. Então, você está no 50, essa área vale 50, você chega no 0, bem aqui nos 2,5. A partir daqui, o diagrama continua sendo 1, tá bom? Eu espero que vocês, se tivessem dúvidas, tenham tirado, mas nós vamos fazer mais exercícios de momento, tá bom?